Boa noite, boa tarde, bom dia. Pensaram aí que eu não ia gravar, né? Tudo bem, estou aqui para nós falarmos da palavra de Deus mais uma vez, tá ok? Como vai vocês? Tudo bem? Obrigado aí por você estar assistindo aí os vídeos do irmão Brandão, tá ok? Um abraço para vocês todos, né? Vou citar nome, que é muita gente, tá ok? Um abraço para você, um abraço para a senhora, para esse jovem, para essa moça, para esse rapaz, para essa irmã, por esse irmão, ok? Pai do Senhor, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Aos irmãos, porque todos nós somos irmãos, né? Todos foram criados por Deus. Você que talvez não seja evangélico e que está aí também nesse momento né, assistindo este vídeo, pedir a você que fique aí até o final. Nós vamos falar de algo que talvez que você já ouviu falar, mas não da forma que nós vamos hoje relatar para todos, entendeu? Algo importante que eu quero conversar com vocês está escrito em Ezequiel, capítulo 28, né, Ezequiel, Antigo Testamento. E então eu quero falar disso com vocês nessa noite, para que nós possamos, assim, daqui adentrar um determinado assunto, para que nós entendamos o porquê de muitas coisas no mundo em que nós vivemos, da atualidade, e as coisas que ocorrem e acontecem, por que elas são assim como são, ok? Vamos nós então no assunto? Vamos. Antes aí, vou pedir, né, a vocês que... Peraí, caiu um monte de coisa aqui, mas não atrapalhou nada não. Aquele like, né, para que o algoritmo entenda que foi importante, que você gostou, e ele vai mandar isso para mais pessoas. E com isso nós estaremos assim, então, esclarecendo mais pessoas. E você, quando compartilha, você quando dá o seu like, você quando se inscreve, né, no canal, então você está trabalhando juntamente com o irmão Brandão, evangelizando o Brasil todo, para que muitas pessoas venham ter o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Não tão somente da palavra de Deus, mas do projeto que Deus tem para todas as pessoas na face da terra, ok? Ezequiel, capítulo 28, tem algo assim tremendo que eu quero ler com vocês nesta noite, para que nós possamos assim entender, então, do que se trata, tá ok? Ezequiel 28. A partir do versículo 12 está escrito assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vai falar de pedras preciosas: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífanos no dia que foste criado e foram preparados. Ele está falando de alguém que fora criado e preparado. Aí ele continua dizendo: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Estava no meio de pedras com fogo, não o fogo que nós conhecemos, mas afogueada, e ali então ele andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio, encheram o teu interior e a violência pecaste, por isso te lancei, profanando o monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras fogueadas. Então, ali houve então a descoberta de Deus expulsando um querubim muito cheio de poder. Esse querubim, ele era totalmente especial, de alta confiança de Deus, né? E que Deus o tinha feito com uma sabedoria toda especial. Ele era um anjo que
deveria assim estar acima de outros anjos. Ele era o coordenador, ele habitava no meio de todos os tipos de riquezas de Deus. E ele andava sobre as pedras fogueadas. Ninguém sabe o que é essas pedras fogueadas, mas subentende que pedras fogueadas deveria ser, por exemplo, aonde a glória de Deus era estabelecida, aonde o poder de Deus era notório através dos mistérios de Deus, do habitat de Deus, do Senhor Jeová, do Senhor Jesus. E esse querubim, a iniquidade entrou no seu coração e ele tornou-se então assim desagradável a Deus. Lá em Isaías capítulo 14, do 12 ao 23, fala do mesmo assunto. Fala de Tiro, né? E que Deus começa a falar do rei da Babilônia. Mas depois o assunto vira que é sobre Satanás, que foi expulso do céu. Esse ser superior, a ponto de, aqui em Isaías 14, do 12 ao 23, dizendo: subirei ao mais alto dos montes, uma parte do céu, e serei igual a Deus. Ele tinha tanto poder que ele se achava como Deus. Ele tinha a facilidade de persuadir outros seres lá do céu a segui-lo nas suas ideias. E quando Deus então expulsa ele de lá, porque nessa guerra, nessa batalha, ele perdeu essa batalha. Mas a terça parte dos seres daquele local, que nós aqui na Terra chamamos de anjo, seguiram-no. E então, ele queria tomar ou ser igual a Deus, como está escrito. E serei tal qual é o Altíssimo, como ele escreveu, ele falou, o profeta profetizou lá em Isaías há 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás, Isaías profetizou isso, né? Então, Ezequiel também profetizou isso. Então, nós notamos aí, vamos entrar agora a trazer isso para a nossa realidade. Esse ser que foi expulso, aqui diz que ele teve inclusive no Éden, que é o jardim de Deus, onde estava o primeiro casal criado por Deus. Nós notamos então que se o homem e a mulher pecou e nós hoje vivemos num mundo pecaminoso, de grande dificuldade de entendimento, onde a confusão, onde os problemas são sérios, né? Então, isso ocorreu devido ao pecado que Adão e Eva tomou seguindo as ideias deste querubim, que ele é muito sábio, ele é anos-luz na nossa frente em termos de conhecer e saber as coisas das quais nós não temos nem ideia do que seja isso. Então ele é um ser que foi expulso com milhões de outros seres daquele habitat que nós chamamos de céu. Céu, às vezes, para nós é o quê? O céu, para nós, às vezes, é aquilo que nós vemos olhando, pensando, ou dizemos que estamos olhando para cima. Mas nós não olhamos para cima, nós olhamos de lado, né? Quem olha para cima é quem está lá em cima no globo terrestre, na parte norte. Quem está lá no sul, então, é que não olha para cima, olha para baixo, né? E nós, então, estamos do lado de fora do globo terrestre, de pé de lado, né? Como qualquer uma lagartixa que anda na parede, assim somos nós. Então, nós não temos nem para cima nem para baixo. Nós estamos numa posição quando somos presos à Terra pela atração da Terra, que nos põe em pé, que põe os prédios em pé, essa coisa toda, e nós estamos a milhões de quilômetros por hora, juntamente com toda a galáxia, né? Com o nosso Sol, com tudo. Nós nunca mais voltaremos no dia que nós estamos passando agora que eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos numa viagem sem retorno, com toda a nossa Via Láctea viajando nessa ida para onde não sabemos aonde vamos terminar essa viagem. Sabemos que nós
pelo caminho, né? Há 100 anos atrás, não, poucos são os que estão na Terra, que saíram dessa nave que está viajando e desceu, e dali então, ou foi para o desprezo eterno, qual Deus fala na pessoa de Jesus, ou está no seio de Abraão, onde fica aqueles que creram no Senhor Jesus e que o aceitou como Salvador para desembarcar desse planeta e ir para o planeta céu, onde Deus está, onde Deus tem o seu habitat e nós estaremos ali eternamente com Ele. Muito bem. Então nós notamos aqui que essa lamentação sobre Tiro, ela é algo assim que está falando. Tiro, ali que estava falando desse rei, é na Babilônia. A Babilônia que dominou a terra um bom tempo, e eles foram quem... Israel ficou escravo com eles 70 anos, então eles dominaram de uma ponta a outra da Palestina, até o Egito, tudo era debaixo do poder de Nabucodonosor, ali então na Babilônia. A Babilônia, para que nós entendamos que Deus, ali Isaías profetiza e também Ezequiel profetiza contra eles, dizendo que a casa deles não será uma casa feliz e que haveria muitos problemas com eles. Sabe, quando a palavra fala isso, há 2.700 anos atrás, hoje onde é o Iraque, o Kuwait, ali onde estava, para você lembrar, é o caso do Saddam Hussein, que os Estados Unidos prendeu e enforcou, né? Então, ali onde tem os xiitas, onde tem aquela guerra contínua ali nas bases da antiga Babilônia, que é o Iraque, que nada vai para frente e a confusão ali é uma coisa milenar e que não há ali alegria, não há ali um político, não há ali uma abertura de uma vida feliz. Ali não tem democracia, né? Então, aquele lugar ali foi amaldiçoado por Deus através dos profetas que profetizaram contra Babilônia e contra aquele lugar. Ali nunca prosperará nada que as pessoas sejam felizes, a não ser que alguém dali aceite Jesus e viva na direção do Espírito Santo de Jeová, que é o nosso Deus, na pessoa de Jesus, entendeu? Então, ele falou ali, dizendo para aquele anjo, dizendo assim aqui na Bíblia: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, a formosura desse querubim que foi expulso do céu, que nós sabemos hoje que é o chefe de todos os demônios, que é o chefe de todos os anjos expulsos do céu, como aquele vídeo que eu fiz, que os anjos expulsos do céu se tornaram em demônios, que nós chamamos hoje. Então, esses seres são muito inteligentes, e nós, às vezes, pensamos que as pessoas são tão ruins, ou então que o que está acontecendo hoje nos países, o que está acontecendo hoje na política, o que está acontecendo hoje nos governos, o que está acontecendo nas corrupções, o que está acontecendo nos enganos, o que está acontecendo nas ditaduras, o que está acontecendo das guerras, o que está acontecendo do engano, da mentira, da traição. Tudo isto é um hábito, costume da síndrome deste querubim que implantou isso nos nossos pais no Éden, e nós nos tornamos assim, então, contaminados, e a terra foi contaminada por este anjo. E este anjo que perdeu o seu lugar, ele tornou-se uma pessoa, ele tornou-se um ser, né, com esse poder de governar também. E ele governa a terra, ele governa o Brasil, ele governa os Estados Unidos, ele governa a China, ele governa qualquer país através das suas artimanhas e uma sabedoria perversa que muda o certo para o errado, o bom para o ruim, que ele tira o amor e implanta o ódio, ele implanta a vaidade, ele implanta tudo aquilo que não presta, e o ser humano, sem perceber, o homem, a mulher, a criança, o jovem, tudo
é contaminado por ele. Certo? Ficamos então até aí, né? E nós notamos que ele estava no meio das pedras fogueadas. Ele vivia no meio da glória de Deus, que está escrito aqui, perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui eu abro um parênteses para dizer, não sei como surgiu iniquidade nele. Uma vaidade tal que irmãos e não irmãos, evangélicos e não evangélicos, examinem bem. Olha a maldade que tem ao nosso contorno. As famílias vivem arrasadas. Os patrões a prejudicarem os empregados também, por sua vez, prejudicam os patrões. A justiça atende aos que têm dinheiro, aos que têm poder. E aqueles que deveriam cuidar das necessidades, como, por exemplo, saúde. A saúde do Brasil, através do SUS, é uma calamidade. Pessoas cancerosas aguardando uma vaga, aguardando uma cirurgia, e não acontece. Filas e filas aguardando transplantes. As consultas com os médicos especialistas para pagar hoje é 350 mil, 400 mil, 700, 800, R$1.000 por uma consulta. Eu hoje tive um problema com um dente e fui no dentista e ele foi lá e pôs uma coisinha no meu dente, um acidente que quebrou. Ele trabalhou 15 minutos, menos de 15 minutos. Quanto que é? R$250. R$250 para mim é muito dinheiro. Para você também eu sei que é muito dinheiro. Então, as nossas vidas financeiramente, com o que o diabo faz com a terra, principalmente com o Brasil, os governos estão complicando cada dia mais, aumentando o preço de tudo, emitindo impostos cada dia mais altos, e no Brasil isso é o maior imposto do mundo. Tudo isso é uma obra maligna. Então o que acontece? Deus achou nele iniquidade, e a iniquidade dele hoje ela está implantada em todo ser humano. E então Jesus Cristo, ele larga o céu dele e vem para a terra numa condição de que ele se fez homem para ser tentado de todas as formas pelo diabo, e o diabo o levou até a crucificação no Calvário, mas acontece que ele não deu lugar ao diabo para pecar, e como ele não deu lugar ao diabo para pecar, ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia, e ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, na casa de meu Pai tem muitas moradas, e eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Então, existe um outro lugar, meu amado, meu querido, minha querida, minha irmã, não meu irmão também em Cristo. Existe um outro lugar preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus e esperam nele. Porque nós somos contaminados, mas Jesus nos descontaminou com o seu sangue derramado na cruz. Nós não tínhamos direito de voltar para o céu por causa dos nossos pecados, mas ele vai e morre pelos nossos pecados, e então é dado a ele agora o direito de ser o caminho para todo homem que quer morar com ele na glória. Então ele, com a sua formosura, ele se corrompeu, né? E por causa disso ele foi expulso para o universo. E no universo ele vem e encontra um casal na terra e contamina o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva. Jesus então veio para descontaminar a humanidade que quer. Nós somos descontaminados aqui, continuamos ainda de certa forma pecando, mas pedindo perdão e procurando mudar de vida. Não é uma religião, mas é um projeto criado por Deus desde o dia em que o diabo esteve no Éden e contaminou toda a humanidade. Para você entender que a humanidade é contaminada, olha só, Deus, na época em que estava o mundo antes de Noé, Deus, o que ele fizera? Ele inundou a terra de água, mandou o Noé fabricar um navio, e ali então o que ele fez? Entrou com a sua família, com as suas noras e seus filhos, 8 pessoas, sua esposa, e ali então matou todo mundo afogado, separou os animais que daria continuidade na terra, nesse navio,
e muitos meses eles ficaram naquele mar, né, que tornou a terra. Então o que aconteceu? Porque a maldade estava muito grande. Noé desce daquela arca no Monte Ararat, e então o que ocorrera? Expandiu o povo novamente, foi criando, multiplicando-se e chega ao nosso dia. Estamos do mesmo jeito antes do dilúvio. Então Jesus um dia até falou assim: a vinda do Filho do Homem, a minha vida, será como nos dias de Noé, que comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Assim será quando eu voltar para buscar o povo dessa terra que estiver me aguardando. Então, estamos aguardando, está muito próxima a volta de Jesus. E nós então subiremos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e subirão aos céus. Os que estiverem em vida terão seus corpos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Você que está me vendo, que está ouvindo, que acompanhou essa reflexão da palavra de Deus, pode aceitar a Jesus como seu Salvador e ter o teu nome escrito no livro da vida e estar também com Deus na eternidade, onde tem tudo aquilo que nós gostaríamos que tivesse hoje na terra. Na terra tem a morte, lá não tem mais morte. Na terra tem tudo de ruim, lá não tem nada de ruim mais. Entendeu? Então vamos encerrar neste momento. Acredito que você que ouviu a palavra, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, um lugar sério, onde a palavra é respeitada, e preste atenção. E se você quiser, confirma com a pessoa que está lá naquela igreja: eu quero aceitar a morar no céu, sabendo que Jesus é o caminho, que Ele é o Salvador. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até agora. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Você vai deixar o like, vai se inscrever, tá ok? E vai também compartilhar e mandar um retorno para mim, né? Fazendo o seu comentário. Tá? Pai do Senhor a todos, né? Que tem poucos que fazem o seu comentário, mas tem uns que faz muito. O que mais faz comentário aí é o Raildo, né? De São Paulo. Deus te abençoe, Raildo. Né? Também tem a Bruna, tem a Socorro, tem a Nicole, né? A Nicole. Tem também uma outra que ela está faltando, mas ela voltou esses dias aí, tá bom? Então tem muita gente, né? Nós estamos na casa de mais de 100 inscritos, eu acho. Eu acho que hoje vai aumentar muito depois dessa palavra, tá ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até agora aí ouvindo o irmão Brandão. Forte abraço.